Graça e paz, amados de Deus. Olha que obra sensacional, hein? Conhece? Comunidade Cristã na História, Eclesiologia Histórica, volume 1, volume 2, né, da editora Paulina, somando os dois volumes, pessoal. Mais de 1040 páginas, não parece, mas tem sim. Capa brochura, obra interessante. Seja muito bem-vindo. Você está no seu nosso ponte teológico. Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto. Estamos aqui nas internet da vida compartilhando conhecimento. E se você não é inscrito no nosso canal, vem fazer parte da família Point. Se inscreve aí no nosso canal, pessoal. Isso aí, ó. 1, 2, 3 segundinhos. Pronto. Você já está inscrito. Já ativou o sino da notificação? Show. Peço a você que deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe este vídeo aí nos seus grupinhos de WhatsApp, nos seus grupinhos de Facebook, nas redes sociais, no Telegram. Indique esse canal para outras pessoas, para que a família Ponte possa crescer mais e mais para a glória de Deus. Tá certo? Uma obra sensacional. Fique comigo até o final do vídeo, que nós vamos mostrar o sumário e ler trechos desta obra. Comunidade Cristã na História, nada mais, nada menos que seria mais aqui uma obra perpassando a história da igreja desde os primórdios, né? Uma obra muito interessante, ok? Só lembrando a você que nós estamos em parceria aí com a Faculdade Teológica Internacional das Assembleias de Deus, uma parceria interessante na qual você pode estar estudando teologia, cursos básicos, médio, bacharel, mestrado, doutorado e até pós-doutorado, tudo EAD, à distância, com direito a certificado, seu histórico, tudo bonitinho. Você não paga mensalidade, pagamento único. Pagamento único. Pagamento único, você paga de uma vez só, parcelado aí no cartão, e você vai estar fazendo o seu curso de teologia. Mais informações, você vai clicar, né, na descrição do canal, tem ali todos os links dos cursos. Você adquirindo esse curso, você vai estar abençoando o canal Ponte Teológico, tá certo? Maravilha. Vamos ler aqui o que diz aqui nas sinopses, é interessante, né? A gente mostrar, ó. Esta obra oferece-nos uma eclesiologia a partir de baixo, fundada numa teologia histórica. O autor lança mão da análise histórica para reconstituir, na medida do possível, a efetiva experiência dos cristãos dos séculos passados e aplicando em seguida a metodologia científico-social para avaliar os achados históricos. Com isso, ao refletir teologicamente sobre esses dados, Roger Wright consegue com sucesso transmitir a dinâmica inerente ao desenvolvimento do cristianismo estruturado. Sem dúvida, esta obra suscitará maiores debates acerca da igreja e das suas fontes, sobre os métodos e os objetivos da eclesiologia. Se torna, a partir de agora, a leitura indispensável entre estudantes e estudiosos de eclesiologia, além de se mostrar muito útil a historiadores e cientistas da religião ocupados em compreender a força e as vicissitudes do cristianismo atual. Quem foi Roger Wright, que é o autor da obra? Roger Wright foi jesuíta, professor de teologia sistemática da Western Jesuit School of Theology, em Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos. Ex-presidente da Catholic Theological Society of America. Publicou por Paulinas, a editora, a consagrada obra Jesus, símbolo de Deus, além de dinâmica da teologia e o futuro da cristologia. Então, tem outras obras deste teólogo, deste erudito católico, publicado pela própria Paulinas, tá certo? Vamos ver primeiramente aí o volume 1, né? Depois a gente vai para o volume 2. Vamos ver aqui o sumário. Normalmente a Paulinas, as editoras católicas gostam de colocar o sumário no final, né? Eu ainda não me acostumei. Eu sei que muitos gostam de fazer isso, mas ainda... Não é que não me acostumei, a verdade é que eu não gosto. Prefiro que seja na frente, né? Logo nas páginas iniciais. Mas, vamos lá. Aqui temos a parte 1, questão do método, eclesiologia histórica, eclesiologia de cima, resumo, uma eclesiologia de baixo, eclesiologia de baixo. Aí você vai ter que adquirir a obra para saber o que significa essa expressão eclesiologia de cima e de baixo, né? Parte 2, a formação da igreja. Temos a gênese da igreja, a igreja emergente, princípios para a eclesiologia histórica, a igreja pré-constantiniana. Nós vamos ler um trecho daqui a pouco dessa parte aqui, ó, a igreja pré-constantiniana, né? Referência ao imperador Constantino. Desenvolvimento histórico, análise social teológica, descrição da igreja pré-constantiniana, princípios para a eclesiologia histórica. Aí vem aqui desenvolvimento histórico, análise social e teológica, descrição da igreja pós-constantiniana, princípios para a eclesiologia histórica, parte 3, a igreja na Idade Média, a reforma gregoriana e a nova igreja medieval, desenvolvimento histórico, análise social e teológica, descrição da igreja ocidental na Alta Idade Média, princípios para uma eclesiologia histórica,
o conciliarismo e a igreja na Baixa Idade Média, desenvolvimento histórico, análise social e teológica, descrição da igreja na Baixa Idade Média, princípios para uma eclesiologia histórica, ok? Então eu separei aqui um trecho, deixei já marcado aqui, na página, cadê? Aqui, tá marcado, coloquei um marcador aqui, não é possível? É possível sumir? Não, né? Já deixei marcado aqui na página 207, uma descrição da igreja pré-constantiniana. Como é que ele descreve aqui? Só lembrando você que aqui abaixo no link tem o link do Apoia-se, se você deseja fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, né, da família Point, torne-se nosso apoiador a partir de R$5, 5, 10, 15, 20, dentro das suas possibilidades. Você vai estar sendo patrono, patrocinador deste canal, e nós vamos estar colocando você de imediato lá no nosso grupo do WhatsApp, que não é um grupo para debate teológico, nada disso, mas um grupo para a gente ficar sabendo dos lançamentos, né, das novidades, das promoções do mundo da teologia, tá certo? Muito bem, olha só, descrição da igreja pré-constantiniana. Esses autores fornecem certa quantidade de informações acerca do desenvolvimento da igreja primitiva anterior ao gesto constantiniano do reconhecimento imperial. Na sequência, apresentamos um sumário desses dados, encaminhando primeiramente a resposta que a igreja deu aos problemas abordados no início deste capítulo. Em resposta à questão da identidade, coligi as diversas formas constitucionais que gradativamente emergiram para estruturar a expansão e a complexificação da igreja, à proporção que ela estava avançando no mundo mediterrâneo no final do período neotestamentário. Caracterizo também a maneira pela qual a igreja concebeu e levou a cabo sua relação com o mundo, ou seja, o Império Romano. Em um segundo momento, então, traço um esboço da igreja ocidental pré-constantiniana de Cipriano em Cartago, sobre a qual dispomos de informação significativa da perspectiva do bispo. Resposta a crises históricas. Os problemas históricos com que a igreja se deparou durante esse período crítico proporcionaram as ocasiões em cujo bojo muitas de suas instituições fundamentais ganharam forma. Tais instituições se correlacionaram com a vida interna da igreja e com as interações que ela estabeleceu com o seu ambiente. Unidade e identidade. A igreja embrionária do século I desenvolveu formas constitucionais claras e duradouras durante esses 2 séculos. Contrapô-las à problemática da unidade interna e da identidade, evidentemente, não conta toda a história, mas a simples enumeração de algumas das mais importantes instituições com esse pano de fundo permite que se perceba sua função sociológica e íntima conexão com a relação teológica que a igreja mantém com Deus. Em primeiro lugar, no que tange à adoração e ao culto, Trotsky indica que o elemento mais básico que mantém a comunidade cristã coesa é a fé em Deus, tal como revelado em Jesus Cristo. Em última análise, portanto, a comunidade cristã está fundada na adoração e em termos institucionais, na reunião para adoração. Em Justino, observa-se uma ordem regular de tempo e de procedimento para as cerimônias de culto na manhã do domingo. Em Hipólito, tem-se uma ordem, isto é, um conjunto de regras para batismo, ordenação e eucaristia. A didascalia, os ensinos dos apóstolos, revela uma comunidade dotada de uma linguagem altamente desenvolvida e autodefinidora, um profundo senso dos papéis na comunidade, uma exortação moral para uma variedade de situações. A comunidade reúne-se em uma instalação eclesial adequada e tem uma profunda noção dos limites. Bem, se você já tem um pouquinho avançado na leitura teológica, termos como esse aqui, o didascalia, você vai entender fácil e tal. É interessante que cita muitos pais da igreja, aqui ele citou Justino, citou Hipólito. Então é importante você ter uma linguagem, no meu entendimento, uma linguagem tranquila, não tão tediosa, mas ele vai citar autores que você precisa, vai citar personagens que você precisa já ter digamos, um pré-conhecimento aí, de outras obras. O que mais que ele fala aqui? Em quarto lugar, semelhante norma era uma regra de fé que por fim se torna credo comum, derivada da fórmula batismal, constituía o sumário da fé cristã, tendo igualmente congregado os cristãos em torno de um complexo comum de crenças. E aí você pode parar o vídeo para poder ler mais detalhes, Aqui vai citar aqui o Cipriano, também foram famosos pais da igreja aí. Então esses pais da igreja, para conhecer as obras originais, você precisa comprar aí, começar a sua coleção da Patrística, da editora Paulus, que trazem aí as obras originais
dos pais da igreja, a descrição de uma igreja pré-constantiniana. Retomo a análise da igreja em Cipriano, em Cartago, né, na África, durante os anos 250 para compor uma caracterização concludente de uma eclesiologia que se desenvolveu ao longo dos séculos 2 e 3. A suposição é que esse procedimento nos afasta bastante, cronologicamente falando, da paz constantiniana e que a igreja se expandiu consideravelmente ao longo de uma última metade do século 3. Tem as notas aí, ó. Isso é interessante, essas obras acadêmicas possuírem essas notas. E aí você pode parar o vídeo para ler mais detalhes. Tá vendo? Eu gosto da editora Paulus por conta dessa fonte aqui. Esse tipo de letra, esse tipo de fonte, o tamanho, a separação, torna a leitura agradável, cara. Dependendo das fontes, né, a leitura torna-se maçante, tediosa, cansativa. E eu gosto dessa fonte aqui da Paulus, eu acho fantástica, torna a leitura agradável, né? Certo? Membros da igreja, sacramentos, aí, ó. A igreja e o mundo. Enfim, são muitas informações, princípios para uma eclesiologia histórica, a unidade como valor supremo, né? Desenvolvimento funcional das instituições, sucessão episcopal, aí. Tá vendo? E aí eu quero mostrar para você, no volume 2, que tem um pouquinho mais de páginas, né? Mostrar o sumário do volume 2, claro. O volume 2, aqui parte 1, a igreja do século XVI, a eclesiologia de Lutero, já está na reforma. A Europa e a igreja ocidental no começo do século XVI, o desenvolvimento histórico da eclesiologia de Lutero, tá vendo? A eclesiologia de Calvino, o desenvolvimento da eclesiologia de Calvino, uma exposição analítica da eclesiologia de Calvino, reflexões sobre a eclesiologia de Calvino, princípios para uma eclesiologia histórica. Igreja da Inglaterra, olha, interessante, eclesiologia da Batista e Romana, tá vendo? Ele vai abordar também, né, o movimento protestante, ele sendo um jesuíta, um erudito católico. Parte 2, a igreja no período moderno, a eclesiologia moderna, a igreja ocidental do século XIX, a eclesiologia de Schleiermacher, né, protestante aí, que é considerado o pai da hermenêutica, o pai do liberalismo teológico. A primeira eclesiologia de Müller, princípios para uma eclesiologia histórica. Eu tinha separado um trecho aqui, mas eu acho que eu vou ler o que se fala aqui. Eu tinha separado outra coisa, mas acho que eu vou ler esse trecho aqui, a eclesiologia de Schleiermacher, tá? Eclesiologia do século XX, o Conselho Mundial das Igrejas, Vaticano II, perdão, e a eclesiologia da libertação, né, que seria a teologia da libertação, o movimento ecumênico e o Conselho Mundial das Igrejas, tá vendo muitos detalhes, a eclesiologia do século XX, as eclesiologias ortodoxas, pentecostal, batismo, eucaristia e ministério, tá vendo, o cristianismo ortodoxo, a eclesiologia icônica. Então vamos dar uma olhadinha aqui na página 356, vamos ver o que ele fala sobre a eclesiologia de Friedrich Schleiermacher, que foi protestante. Só lembrando a você, nós estamos aí com um parceiro, né? Um parceiro na Faculdade Teológica Internacional da Assembleia de Deus. Se deseja fazer o curso totalmente EAD, na teologia no viés pentecostal, se deseja fazer, na descrição do canal, você vai encontrar cursos básico, médio, bacharel, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? Pagamento único, você não paga mensalidade, curso com direito a certificado, histórico, totalmente EAD. Então, se você adquirir um dos nossos cursos, clica lá no link que você vai ver toda a grade curricular, quais são as disciplinas que você vai estudar, né? Então, se você adquirir esse curso, o nosso parceiro, você vai abençoar o Point Teológico. Ó, a eclesiologia de Schleiermacher. Após essa visão panorâmica sobre a igreja ocidental durante o século XIX, a vol de Husserl, passamos uma consideração mais pontual do tema do capítulo, as eclesiologias de Schleiermacher e de Müller. Como nos casos anteriores, essas compreensões da igreja desabrocharam da história à medida que ela se infiltrou através da vida particular desses autores. É imperativo, portanto, dizer alguma coisa, por mais esquemática que seja, sobre a vida e a concepção de Schleiermacher, as influências sobre sua formação e sua obra intelectual prévia, e particularmente a estrutura de sua síntese dogmática, ajudaram a situar a eclesiologia schleiermacheriana. Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher nasceu em novembro de 1768, seu pai foi um pastor reformado que se encontrou e foi profundamente influenciado pelos irmãos moravianos,
e que matriculou o filho em uma escola moraviana quando ele tinha 14 anos. A piedade afetiva moraviana, centrada em Jesus, causou profunda impressão em Schleiermacher ao longo de seus 2 anos de residência. Em 1785, Schleiermacher transferiu-se para um colégio ou seminário teológico dos Irmãos. Você pode ler o restante aí, ó. Schleiermacher já tinha começado a ler Kant no seminário. Em Halle internalizou a obra de Kant e estudou igualmente filosofia grega clássica. Após 2 anos de curso, em um período de estudo privado, Schleiermacher prestou seus primeiros exames teológicos da Igreja Reformada em 1790. Pelos 3 anos seguintes, foi tutor na casa de uma abastada família na Prússia. Olha aqui as referências, ó. As notas. A segunda importante fase da vida de Schleiermacher começou quando ele assumiu o cargo de pastor no Charité Hospital, em Belém, em 1796. Antes disso, prestará seu segundo exame de teologia em 1794. Aqui um resumo da vida dele, né? Vamos ver se vai falar aqui sobre... Aqui, ó. A obra-prima de Schleiermacher, A Fé Cristã, institui a fonte da qual emana a eclesiologia que a seguir se apresenta. A primeira edição foi publicada em 1821 e uma segunda edição, com respostas às críticas, foi publicada em 1830. A eclesiologia de Schleiermacher não é etérea, foi concebida como parte integrante de sua compreensão holística da religião cristã. Além disso, o método e a forma dessa dogmática sistemática não influenciam pouco a compreensão que ele tem da igreja. Como consequência, deve-se ter pelo menos uma ampla compreensão estrutural da soteriologia para apreciar a eclesiologia e seu bojo. Os 7 pontos seguintes pretendem conduzir a visão teológica de Schleiermacher da fé cristã. Em primeiro lugar, a base da religião para Schleiermacher é a autoconsciência ou experiência religiosa. Os termos que Schleiermacher utiliza para aludir essa experiência, que é a piedade e o sentimento de absoluta dependência, são categorias técnicas cuidadosamente elaboradas por meio da análise transcendental, que estabelece a experiência religiosa, quer como inerentemente humana, quer como universal e realista, no sentido de que é a consciência de uma verdadeira relação com Deus. Essa consciência ou piedade religiosa é imediata no sentido de pré-reflexiva e, portanto, anterior aos atos intencionais do conhecimento e da vontade que sobre ela refletem ou reagem a seu objeto. E aí você pode parar o vídeo aí, ó, nas notas, ó. Interessante, ele está dedicando bastante espaço, achei interessante isso, bastante espaço à compreensão aí dos protestantes, né? Ele sendo um jesuíta, ele poderia dar ênfase à eclesiologia de Schleiermacher, poderia dar mais ênfase aos eruditos católicos, né? Mas percebe como ele está dando bastante espaço aí ao pensamento dos protestantes, né? Muito interessante, né? Olha só, páginas e mais páginas, né? Cadê? Muito interessante, mais páginas, ó. Notas explicativas a dar com pau, né? Notas de rodapé, explicando detalhes, remetendo você às fontes, né? Caramba, ó, muito conteúdo, ó. Gente, muito interessante, hein? Gente, muitas páginas. Aí agora que chegou a primeira eclesiologia de Moeller. Pessoal, é isso aí. Acho que deu para você ter uma noção que a obra aí é de respeito, né? Uma perspectiva, né? Eclesiologia histórica, uma perspectiva eclesiológica, né? Comunidade cristã na história. A ênfase não é política, mas é eclesiológica, passando a história da igreja aí nesses 2000 anos, tá certo? Deixe seu like e eu pergunto a você, 1044 páginas, está no seu radar? Deixe seus comentários, deixe seu like e até a próxima.